Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a Gotta thing, sing, 'cause cause every little every little thing thing is is gonna gonna be be alright. alright. Don't worry. E é com essa música que temos mais um episódio, e talvez o melhor episódio de toda a história de Ted Lasso. Episódio 6 da última temporada, terceira temporada. Você me quebrou, cara. Você me quebrou, episódio 6. Você me quebrou. Meu querido Wellington Bellarmino, como é que você tá? Cara, estou completamente quebrado. Estou igualmente você, Murilo. Ontem eu acabei o episódio, tomei um chá e só fiquei existindo. Essa foi minha Cara, e reação. o pior é que ele é divertido, ele te deixa pra cima, na verdade, mas você, eu acho que reflete a vida. E aí, às vezes, uma coisinha errada que tá na vida, ele te derruba. Te derruba. Eu, eu acho que você pontuou muito bem. É um episódio que você se sente abraçado, é aconchegante. Essa palavra foi Isso. usada diversas vezes Perfeito. no episódio, mas ele é muito aconchegante. Perfeito, perfeito. Well, queria começar trazendo um assunto até que interessante, porque nosso querido Richmond, AFC Richmond, sai perdendo de 5-0 do Ajax no amistoso. Certo. Isso é triste. E esse Vemos que episódio a... é sobre. Pode falar, pode falar. Não, vemos que a crise ainda não passou, né? Exato, exatamente. E esse episódio ele tem um conceito muito grande de talvez preocupar-se do jeito certo, né? Direcionar a sua preocupação para algo produtivo. E é o que o Ted tenta fazer aqui. Ele tenta tirar a preocupação do time e o time está tão ansioso que eles se preocupam demais. Vou até colocar na tela aqui, ó. Eles tentando decidir o que vão fazer na Holanda. São 21 pessoas tentando decidir o que vão fazer na Holanda. Apresenta esse conceito pra gente, Well. Cara, acho que você foi muito bem nessa colocação, porque o Ted percebe ali como o time tá nervoso, que o andamento do clube não tá bem, porque os jogadores não estão bem. Eles estão com aquela liberdade, né? Eles estão com aquele conceito que o Ted Lasso colocou no time, estão confiantes, estão com vontade, mas alguma coisa não tá funcionando. E acho que essa cena, ela fica bem evidente isso, que é como você falou, são 21 pessoas tentando decidir. Então, um quer ir para uma casa noturna ver sexo ao vivo, outros querem ir para uma festa, e outros só quer. E um jogador só quer ver a tulipa. Só quer Essa ver uma parte da tulipa. tulipa. Uma É só quer tulipa, ver porque tulipa. muitas tulipas pode acabar com ele, mas uma tulipa. Uma tulipa, porque ele nunca viu uma tulipa. E eu acho interessante, a gente colocou aí na tela, um time unido é um time forte, porque é o maior conceito da palavra time, né, Well? Quando eles decidem juntos o que fazer, a coisa flui para eles de um jeito muito interessante. A gente vai encontrar muitos pontos de. Esse episódio ele tem muitos pontos de encontro, né, Well? Nas elipses narrativas de um roteiro, a gente que estudou roteiro, a elipse narrativa do contorno do que esse episódio está traçando é para tudo converger no mesmo lugar. Esse mesmo lugar é o ônibus. E esse episódio, eu acho que o time termina com algo faltando. Eles conseguem juntos o que eles precisavam, que é recuperar a confiança entre eles. Falta o gostinho do que vai trazer o Richmond de volta aos resultados melhores em campo. Eu acho que é isso que eu senti vendo esse episódio. Eu acho que Pro sim. time. Eu acho que como time eles se encontraram ali de novo, que é o na boleiragem a galera fala é o famoso fazer um churrasco. É. Pô, quer unir o elenco, quer fazer, pô, faz um churrasco, coloca a galera ali. No caso deles foi uma guerra de travesseiros, que eu achei Sim. sensacional ali, até poético, a forma eles batendo, subindo, foi uma cena bem bonita. E como você falou, mas isso não ganha jogo. Eu acho que Não. de fato o Ted vai propor ali um novo esquema tático. E a gente Uhum. sabe que as coisas não funcionam assim. Você tem que trabalhar, o time tem que assimilar aquilo, tem que estar com a confiança em dia ali para conseguir implementar, né, esse novo sistema. Sim. Mas
Tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar certo. E o time, é como você colocou, é um time forte, né? Um time unido é um Sim. time forte. Acho que esse GC é perfeito com isso. Porque precisa estar unido, precisa estar ali um correndo pelo outro, né? Até a frase que o Ted usa, tipo, a gente tem que deixar eles livres pra um cuidar do outro. Tipo, eles têm que tomar Exato. decisão, mas sendo cobertos. Exato, perfeito. Eu acho que esse conceito é muito interessante porque o episódio converge para isso, né? Querendo ou não, o episódio converge para o time, o que dava para eles fazerem entre eles, tá ok. Agora precisamos do treinador. E ao mesmo tempo, enquanto o time estava se resolvendo, o treinador também estava se resolvendo. Mas esse assunto eu vou deixar por último, tá? Queria trabalhar um pouquinho na relação, uma nova mudança na relação de Roy e Jamie. Porque a princípio a gente tem algo super cômico e eu vejo um salto na relação desses dois, de meros colegas de trabalho tentando o bem maior pelo time para tentar um bem maior por eles mesmos nesse episódio. Muito simples, mas por eles mesmos. Eles acabam compartilhando situações muito pessoais aqui nesse episódio. E isso eu achei fantástico para os dois. Sim, eles acabam revelando ali qual é a relação deles, né, com esse novo país, né, que estão visitando ali na Holanda e tudo mais. A gente vê Uhum. a profundidade do Jamie, né? As duas idas dele para Amsterdã são bem marcadas, né? Até o Sim. Roy coloca, pô, traumatizante. Ele falou, não, até que não, ali. Até ele faz uma Não, piadinha, né? Pra ela não foi, não, pô. porque Traumatizante. pra ele foi normal. A gente vê que o Jamie, ele para algumas coisas, ele é bem maduro, né? Ou muito sem Uhum, noção a ponto de não entender que aquilo era muito errado. exatamente. Tem esse Acho que esse é o ponto. ponto. E também é algo que a gente não esperava do Jamie, né? Porque uma Ah, vez que ele tá em Amsterdã, o que você espera do Jamie se a gente for pegar a primeira temporada? Pô, ele vai lá pra. A gente, não sei se a gente vai entrar no assunto da Luz Vermelha, mas ele ia lá pro distrito da Luz Vermelha. e A gente vai fica ver. lá. Ah, Ia ficar lá, ia procurar festas, ia ficar com o time. De repente a gente vê ele extremamente cultural, visitando todos os pontos turísticos da cidade, falando com propriedade. Aí ele explica a relação que ele teve, que ele foi com a mãe dele provavelmente era mais ligada nesse sentido. E do Roy é uma coisa simples, né? O andar de bicicleta. Tipo, ele é não o sabe. fato. Aí volta novamente a relação dele com a avó, que já foi tratada na série, né? De como ele foi muito cedo, a avó acabou falecendo. E como você falou, tipo, quando eles se abrem um pro outro, essa relação toma outra profundidade, muda essa relação. Sim. Porque eles veem fragilidades um no outro e acabam se abraçando, né? É um episódio muito aconchegante nesse sentido. É um companheirismo que a gente não imaginava que teria. Tá tendo, sem eles meio que quererem, mas querendo também, porque um tá se dedicando pelo outro. Isso é fantástico, né? O Jamie, ele não. Eu entendo que ele já sacou que ele não tá fazendo só por ele. A questão. Você vê, ele se deixa ser usado pela raiva do Roy nesse episódio. Ele verbalizou isso. Ele É, verbalizou, ele pode, se pode jogar deixa. em. Ele se deixa ser usado para que o Roy descarregue a raiva dele, para que o Roy evolua no que ele tá sentindo. Isso é uma relação muito bacana, muito bacana. Quando tu se sacrifica uma noite divertida, uma noite legal, para que o outro melhore, para que o outro se sinta bem. Pô, isso é fantástico. Eu acho que a relação dos dois tende a evoluir num nível agora estrondoso, estrondoso. E é bem, bem inesperado, né? A relação dos dois, assim, dado o histórico da primeira e da segunda temporada, assim, é bem inesperado, eu acho. Não, se a gente pega a primeira temporada, com toda a relação, todos os conflitos estavam ali em torno deles, e falar, esses dois aí, ó, esses dois vão ser parça, tá? Daqui duas Você não, temporadas, esses dois vão se ajudar. Você fala, não, não tem como, pô, olha isso aqui. não, exato, exatamente. Queria falar de um assunto muito importante que a gente trouxe alguns episódios atrás sobre o Colin e a sexualidade dele, né? Então vou colocar ele o Trent na tela, porque a gente ficou batendo muito na tecla do Colin ser uma fagulha para a esperança de jogadores que têm a sua sexualidade não revelada por medo. E eu acho muito bacana, até vou colocar na tela aqui o GC, que é: eu não quero ser um porta-voz. Essa frase que ele usa, ao mesmo tempo que ela quebra tudo que a gente imaginava sobre o que seria o Colin,
ela também mostra como o ambiente é tóxico para esse tipo de coisa. Porque ele só quer que seja normal, né, Well? Ele só quer que seja muito comum. Ele dá até o exemplo que você pode até citar se quiser. Sim, tipo, é seguido dessa frase, né? Que ele fala, pô, após uma vitória do Richmond, eu só quero chegar e beijar meu companheiro igual meus companheiros beijam as esposas dele. E isso não é um problema. Ele só quer Uhum, normalizar a parada. E isso é uhum. muito forte, porque na época que veio o debate, né, a gente ficou pensando, pô, será que isso vai gerar um conflito? A gente tinha até receio, pô, será que o Trend vai expor isso aí? Ele vai ser meio que obrigado? E a forma como ele se coloca, tipo, novamente, a leveza que ele traz para o tema, assim, falando, pô, eu só quero uma normalidade disso. De E boa, eu não quero né? esse peso, né? Não quero esse peso de, pô, de eu ser a bandeira, eu tá ali brigando por aquilo. Não, eu quero normalizar, pô. Uhum. Eu gosto porque nós também temos uma relação, uma revelação do Trent também. Né? O Trent também se revela homossexual e ele tem uma história muito bacana sobre a filha, sobre A ele ter esposa, né? Como, que a ele fala, esposa. nossa, eu revelei 2 vezes, isso não fica tão. Tipo, a gente não vê a conversa toda. Mas É, os fragmentos que a gente pega, a gente completa a história e fala, caramba, tipo, o Strange se espelhou muito ali nele, naquele momento. total, total. É muito bacana, porque Ted Lasso novamente quebrando expectativas e até, nesse caso, quebrando até barreiras. Porque em dado momento o Colin fala: eu sei que meus companheiros aceitariam numa boa. Ele fala: eu sei que o time me abraçaria, mas eu não sei se eu tenho força o suficiente, porque a visão que vão ter se ele se assumir é justamente que ele seja um porta-voz, que ele seja o primeiro de uma peregrinação, como o próprio Leslie nesse episódio fala do peregrino, Muito bom. de uma peregrinação que pode mudar o mundo do futebol. E ele não quer ser isso, ele quer que seja só normal. E é como eu acho que nós gostaríamos que tudo fosse no mundo, né? Absolutamente qualquer coisa, dada a importância, qualquer coisa seja normal nesse mundo, envolvendo pessoas principalmente, né? Cara, acho que é exatamente isso. E ele até expõe a dualidade, né? O quanto ele sofre com isso, que ele tem as duas vidas dele. O eu profissional e o eu pessoal dele, nos relacionamentos, e quanto com isso tem impacto. Ele até revela, né, tipo, o papo que ele tinha com a Doc, que é esse anseio de chegar nessa normalidade. E como você falou, é o que a gente anseia, de fato. Pois é, pois é. Eu tô muito curioso, talvez esse seja o arco da série que me deixe mais curioso, porque eu sei que é algo que envolve, como que eu posso dizer, um tabu muito grande no futebol real. E isso pode ter um impacto no mundo e no nosso mundo real que mudaria algumas coisas dentro do futebol. Assim, eu acho que esse é o assunto que eu mais tô ansioso. Bom, eu queria não, continuar falando, mas agora sobre a Rebeca, o arco da Rebeca nesse episódio. Conta um pouquinho pra gente, Ué, o que acontece no arco dela aqui pra gente desenvolver um pouco da história. Cara, a questão da Rebeca, o episódio anterior, né, ele é muito forte pra ela. Eu acho que é o arco mais pesado assim que a gente vê, que é uma questão muito pessoal dela, como tá lidando. E logo na sequência a gente vê o reflexo disso. Tipo, o time tá ruim, ela tá em outro país ali curtindo. A Kylie, que a gente já falou que ela tipo, é uma amiga muito presente dela, tipo, tem a vida pessoal dela, né? Tipo, ela queria curtir a cidade com a amiga, só que ela tá no começo de relacionamento, tá algo legal, então ela sai daquele lugar. E nós vemos a Rebeca perdida, quase que literalmente. Tipo, É. sem a noção do perigo, ela não percebendo a noção do perigo, ela andando ali pela cidade. A Aldaz, né, a amiga dela, já sentiu o calorzinho na barriga, sabia que algo não estava bem com a amiga. E de repente Uhum, a gente vê ela entrando nesse lugar confortável. Primeiro ela tem essa queda, né? Tipo, uhum. literalmente ela cai na Sim, e é água. simbólico também, né? A questão da água, da queda na água. Isso também tem uma simbologia bacana para a personagem. E até a questão de ela desconectar, né? Que tem, novamente pegando esse lance da simbologia, ela despluga. Ela, tipo, o celular dela ela perde, então ela perde total essa conexão com esse mundo dela, né? Desses problemas que ela tava passando. E tem quase que um day off, sabe? Aquele dia que ela tira pra ela, pra ver as coisas irem mais devagar, nessa vida pacata, né? Desse holandês ali, que é um cara que vive num Uhum. bar, que é um cara que, tipo, novamente, o roteiro é muito bem construído. Ele começa a dar vários elementos que mostram as características desse cara. Que é tipo, pô, o cuidado com a filha,
o cuidado com a Uhum. casa ali, todos os detalhes, quem já fala, pô, esse cara parece um cara maneiro. Maneiro. E ele se mostra maneiro. A gente colocou aqui na questão do não percebe o perigo, que é o básico para todo ser humano, né? A gente aprende quando criança, não fale com desconhecido. É claro que o cara tentou ajudar, a gente tá até brincando um pouco sobre a questão do perigo aqui, que o cara tentou ajudar, mas ela chegou a dormir lá, ela chegou a tomar banho na casa do cara, isso que é um pouco estranho, assim. Eu acho que foi algo um pouco, que me tirou um pouco do desenvolvimento, mas ao mesmo tempo me deixou curioso para saber qual ponto essa situação vai fazer de mudança para ela no próximo ou nos próximos episódios até o final da série, sabe? Eu acho que foi essa a minha reflexão sobre. Foi uma coisa tão absurda no quesito. Isso é óbvio que não é normal, que eu quero saber aonde isso vai levar. Episódio esse que você falou, inclusive, né, sobre o roteiro, escrito pelo Jason Sudeikis, o Ted Lasso. O ator que faz o Ted Lasso escreve esse episódio. Ele já co-roteiriza alguns, mas ele assina como principal roteirista nesse. E além de um excelente ator, está se mostrando um excelente roteirista também, porque ele conseguiu escrever só o melhor e mais interessante episódio dessa série. E voltando de novo à beleza desse roteiro, as falas desse roteiro são incríveis. Tipo, todo personagem tem uma fala marcante. A gente, toda a passagem do roteiro, os arcos são muito bem construídos. Então mostra que, pô, ele foi brilhante mesmo. E o roteiro Sim. até brinca com essa questão do perigo que você colocou aqui, que é quando ele traz as roupas da mulher dele e ela fala, peraí, roupa de várias mulheres, isso aqui é um troféu? Isso aqui eu Isso deveria aqui é me um preocupar? isso aqui. Então, foge um pouco, mas ao mesmo tempo, pô, eu tô interessado, fiquei interessado pela história, assim. E que impacto você acha que isso terá, Well, a partir de agora na Rebeca? Agora é um exercício de como que é o nome? Fugiu a palavra. Exercício de Grace, suposição. 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 É. O que você acha? Que impacto você acha que isso terá na Rebeca? Cara, essa temporada tá mostrando muitas essas questões das expectativas serem quebradas. Naturalmente, a gente tende a criar expectativas com relação a casais, né? Tipo, a Rebecca tem que ficar com o Sam, o Roy tem que ficar com a Kylie, porque, tipo, são os casaizinhos. Só que acho que a série tá mostrando um amadurecimento, que nem sempre as relações, nem sempre as coisas que a gente quer no mundo se concretizam. E acho que esse episódio mostra que a Rebecca, ela pode ter outro par, que nem ela encontra outro cara que, pô, foi machucado, o cara foi traído, o cara amava. Então o cara tá meio que na mesma condição que ela, sabe? Tanto de. Sim. Mesma relação, sabe? O cara tá ali ferido e tá querendo reconstruir a vida. Então acho que quando ela vê esse espelho, né? Tipo, fala, pô, tem uma pessoa aqui que parece muito legal e tá na mesma. Eu não vou colocar no mesmo lugar que eu. Tipo, porque a Uhum. gente vê que o arco do Sam, ele meio que tá seguindo. A gente leu mais ou menos a sinopse e parece que o próximo episódio vai ter uma relação, né? Tipo, do Uhum. Sam, vão aprofundar alguma coisa. Mas acho que essa relação, como não foi tocada em nenhum momento, nenhum olhar dos dois foi trocado, eu acho que é meio que eles vão seguir a vida. E a Rebeca, acho que essa viagem foi muito importante para ela no sentido de, pô, talvez eu não vou ter uma família da forma que eu queria, né? Eu ter o filho, mas eu posso ter uma família ainda. Como ela viu a Sim. relação com o cara, já tinha uma filha, ela pode relacionar. Você já colocou a questão de ela pode ir para um caminho da adoção. Então acho que Uhum. tem vários caminhos ali para Rebeca que novamente ela voltou aos eixos, sabe? Parece que ela e o time estão bem sincronizados, né, nessa temporada. Parece que ambos estão tendendo a voltar, a ficar centralizados, sabe? O que eu achei muito interessante nesse episódio especificamente é que existia muito a esperança de ter o filho, né? Como ela foi lá, fez os exames e tal, que tem nesse episódio, se eu não me engano, eu não lembro quem fala. Isso tá na minha cabeça desde ontem, mas eu não lembro quem fala dentro do episódio. Eu acho que é no arco dela mesmo, acho que pode até ser o holandês ali, que é o fato de a gente tem uma situação e às vezes aquilo a gente fica tão preso a como vai acontecer que a gente se esquece do resultado daquilo, que a gente se esquece do que a gente vai obter com aquilo. A gente ficou, e aí eu digo a gente, é Rebeca e nós, público, a gente ficou tão esperançoso que a Rebeca poderia ficar grávida que a gente esqueceu do fato de que a maternidade pode vir de outras formas. Pô, E que a perfeito. maternidade ela era escolha da Rebeca. A partir de agora, a partir do momento que ela não tem ninguém privando ela de ficar grávida, como era o caso do Rupert,
a maternidade pode vir de outras formas. Eu acho isso, tipo, poesia, assim, pro episódio, pra personagem e pra vida, é poesia. A gente identificar que a gente fica tão, às vezes, tão preso no como eu vou conseguir ganhar esse dinheiro, como eu vou conseguir, que a gente não percebe o impacto de, caso a gente consiga, o impacto que aquilo vai ter. Vai valer a pena a maneira que a gente vai fazer? Eu acho que é isso, assim, eu acho que essa é a questão. E vamos pro último assunto desse episódio. Hoje um pouco mais rapidinho, vocês não estão vendo, a gente está gravando de manhã. Daqui a pouquinho a gente tem um trabalho importante, né, para Sim. fazer. E aí a gente está fazendo com um pouquinho mais de pressa, mas vamos tentando também aprofundar um pouco nos principais assuntos, como foi o caso da Rebeca agora e o do Colin. Eu vou trazer para a tela, aí você pode nomear do jeito que você quiser, tá? Pode ser Ted Guardiola ou Pepe Lasso. Temos um gênio. Descobrimos um gênio nesse episódio. Só contextualizando um pouquinho o arco do Ted agora, o Ted tá precisando sair do mundo. Não, ele não usa esse termo, mas ele tá precisando de uma coisa diferente. Ele tá empacado. Foi essa palavra que ele usou. Estou me sentindo empacado. Perfeito. E é isso. E é isso. E eu preciso de uma ligada. E aí o Beard oferece para ele um chá. Que é meio Logo um chá. alucinógeno. Não, mas logo um chá, que é chá. algo que desde o princípio, tipo, eles são totalmente contra a chá. Completamente. Ele cuspiu o chá na cara de várias pessoas, inclusive. Mas assim, ele oferece um chá pro Beard. E o Beard oferece um chá para ele. E ele fica no receio de tomar. O Beard sai. E ele fica naquele. Segurando aqui no negocinho da poltrona. O Beard, ele sai e deixa o Ted lá. E o Ted acaba, depois de um tempo, bebendo e vai numa viagem por Amsterdã. E aí eu vou deixar o El falar, a partir de agora, o conceito do que o Ted passa, né? Essa experiência que o Ted passa em Amsterdã. Parece que as viagens do time no roteiro não é só, tipo, viagem no sentido literal. Eles entram também muito nessa parte da metáfora de viagem. Porque, novamente, o Ted tá ali assistindo TV, volta de novo a figura da Killy, da Europa, né, dando indicações de lugares. Acho que dali que ele tem a sacada de ir ali numa exposição do Van Gogh. E na exposição a gente tem quase que uma revelação. Assim, esse é um momento muito poético, que é a trilha, são as imagens, e de repente o guia do museu começa a falar sobre o Van Gogh, sobre essa questão de persistir, sobre, tipo, não é até um gancho do que você tinha falado ali, que não é o chegar e concluir, mas é todo esse caminho ali que você tá. Isso, tipo, foi esse personagem que falou. Foi esse personagem que falou. Pra você ver como faz sentido no episódio, porque serviu pra Rebeca. Não, tá tudo muito amarrado, serve pra todos, serve pro time que tá, serve pra todo mundo ali que tá total. Meio que travado. Que é, tipo, não importa o número de fracassos e tudo, mas é tipo, pô, você sente que você tá fazendo aquilo que você nasceu pra fazer, então continua. Faz. Isso dá um estalo no Ted, e ele, tipo, o Ted, quando ele se sente empacado, ele queria, tipo, uma ideia, né? Ele queria, tipo, o brilho ali, recuperar aquilo que trouxe ele pra lá. E onde ele vai? Ele vai no início mesmo, ele vai num restaurante americano. Não só americano, é restaurante americano ali daquela parte mais do sul, né? Mais texana, assim, que é bem a cara quase do Ted. Casa. Quase casa. Ele olha ali, tipo, cinema americano, toda parada. E é ali onde começa a bater pro Ted, o chá batizado ali do Beard. E aí a gente tem uma cena, tipo, pô, brilhante, olha isso. Visualmente, olha isso como é. É genial essa cena. Eu quis pegar esse ponto porque os triângulos também são... E a próprio episódio explica por que triângulos são tão poéticos, né? Por que triângulos movem situações cotidianas do nosso dia a dia, assim, no nível absurdo. Antes da gente seguir e falar especificamente sobre essa cena, eu queria trazer uma parada interessante do mundo audiovisual sobre o Van Gogh. Por que o Van Gogh eu acho que é utilizado no Ted Lasso? E aí eu vou trazer Doctor Who, a série Doctor Who, num episódio
que estava falando muito sobre arte, sobre mudanças no mundo e assim por diante. E aí o Doctor Who, ele viaja, né, na TARDIS, que é aquela cabine dele, para o passado, até a época do Van Gogh. Só que uma época em que o Van Gogh, antes dele começar as obras dele, ele estava começando, mas ainda não expondo as obras dele. E para quem Ele não ainda era sabe, só um filho do fazendeiro, né? para quem não sabe, Van Gogh era praticamente um morador de rua, gente. Não tinha dinheiro para nada, ele pedia dinheiro na rua para comer. O Van Gogh, o cara que hoje a gente coloca como um dos maiores artistas da história do mundo, top 5 artistas da história do mundo, ele era assim, ele viveu assim. E aí, nesse episódio, ele pensa em se suicidar, porque ele tá começando a viver do jeito que a gente sabe que ele viveu. Começando a ficar louco, começando a viver na rua, e assim vai. Ele tá começando isso. E o Doctor volta, pega ele, coloca ele nessa exposição que o Ted tá em Amsterdã. Esse episódio se passa no mesmo lugar. Coloca o Van Gogh para ver o impacto que o Van Gogh teve no mundo. E é um episódio muito bonito, inclusive, de Doctor Who. O ator que faz o Van Gogh, ele é igualzinho e você se emociona com a cena dele e dele vendo as pessoas e ele vendo o instrutor do museu falando, olha, o Van Gogh, isso. E aí ele volta para o passado e decide viver a vida e não preocupado com o como, mas sim no resultado daquela vivência dele. De novo, é aquilo, é um ciclo que se segue para todo ser humano. A gente viu isso no maior artista, a gente viu isso num personagem de série de TV e assim por diante. Só para contextualizar como tudo está meio que conectado nesse episódio, na relação da vida do Van Gogh. Por que a vida do Van Gogh foi a inspiração para o Ted aqui? E o Ted usa como exemplo o basquete, né? A gente tá vendo a quadrinha de basquete, os triângulos e como jogava aquele time do Bulls, que era um absurdo, né? De triângulos e opções. E até o próprio Guardiola, né? O Pep Guardiola, que a gente tá brincando aí no GC, que é um treinador no nosso mundo real. E aí depois vem a revelação, né, Well? O chá não fez efeito. Aquela leva do chá não tava batizado. Não tava Era só um chá batizado. normal. Era só um chá normal. E é por isso que eu falo no começo do assunto, temos um gênio. Porque o Ted conseguiu Isso, pensar nisso tudo. O Ted isso veio conseguiu. dele. Isso veio totalmente dele. E aí a gente E até. Pode falar, pode falar. não, eu acho que a revelação do Beard, quando ele começa a ver o livro, que o Ted começa a escrever insanamente, quando ele vê ali, começa a pensar na tática do triângulo e fala, pô, e se eu aplicar isso no futebol? Aí a gente descobre que, tipo, não só o Van Gogh não foi escolhido à toa, como a Holanda não foi escolhida à toa Não pra foi esse, escolhido. pra esse episódio. É. Porque aí, tipo, o Bird olha lá e fala, tá, você pode dar o nome disso aqui de futebol total. Inclusive, ele foi criado aqui na Holanda. Ele foi criado aqui na Holanda. Cara, isso é muito bom, Eu né? acho que o melhor na atuação sutil. Que eu prefiro muito mais as atuações sutis do que aquelas que os caras choram, gritam e tal. É o Ted olhando. Futebol total. Tá aí, fui eu que inventei. Aí, 5 segundos depois, o Verdinho, inclusive, foi inventado aqui na Holanda. Aí ele continua orgulhoso. Mas ele fala, pô, não fui eu que inventei, não. Assim, essa atuação tá ali. Esse sentimento, ele tá ali no ator. Ele conseguiu entregar isso muito bem, assim. Tanto que ele até E fala, mas a gente pode tentar? Aí ele falou, claro, devemos tentar. a gente deve É. tentar, porque eu acho que é isso que falta. E tem toda a cara, né? Ele dá uma explicação do que é, inclusive, e tem toda a cara do que esse time precisa, do que esse time tem como base, né? Essa é a Porque questão. o mental desse time já é assim. Já é um correr pelo É isso. outro. Tipo, um tá É isso. necessitado, eu vou ocupar espaço, eu vou te abraçar. Só que tecnicamente não. Tecnicamente eles estavam perdidos na tática. Pô, é o falso 9 do. É o falso 9. É a gente jogar com o homem de referência quando tinha usava. É a tática lá do futebol americano, né? Que é bem engraçada, que eles se posicionam em linha e depois atacam. Então faltava essa tática que acompanhasse o mental do time. Total, total. E, de novo, converge no time se resolvendo entre eles. O que faltava? Isso que acaba acontecendo. Episódio nota 11.
De 0 a 10 é 11. É fantástico. Tranquilo, cara. É fantástico. É fantástico. Esse episódio é simplesmente fantástico. Eu ia só dar o último destaque, que eu até deixei a luz vermelha aqui, que acho que é um dos momentos mais cômicos do episódio, que é a piada que vai se repetindo, você não cansa. Que é o Leslie falando, pô, vou aproveitar aqui meu dia de folga e vou lá no distrito da luz vermelha. Aí todo mundo olha e fala, será? Não, não. Aí ele fala com o time, vou levar o garoto aqui pra ele virar homem. Aí o cara, a galera fala, pô, será? Não. É muito engraçado esse arco. Até do William no final, que ele começa a ver um casal se pegando. Aí no final ela até dá uma olhada e sorri. A gente fica. Pelo menos, eu fiquei muito inocente. Eu falei, ué, será que ela vai trair? O que vai acontecer? E no final ele contando pra mãe dele: mãe, fui convidado pra uma homenagem. Cara, isso é absurdo. Pô, isso é muito bom, mano. Isso é muito estereótipo do holandês mesmo. Isso é muito bom. Muito bom. Cara, é sensacional esse arco. Sensacional. Foi bem rapidinho, porque ele acaba não sendo um arco que ele não é explorado tanto no episódio, e ele não faz parte desse arco que se completa, né? Ted, Timmy, Rebecca e Roy. Ele é só um arco à parte para você dar uma risada, para você entender um pouco mais, até do próprio William do que do Leslie, né? É mais do William do que do Leslie, porque é um menino muito inseguro e tal, e pô, querendo ou não, ele já tem 20 e tantos anos e ele ainda parece uma criança de 15. E acho que ele se acha ali no Leslie, né? Tipo, na personalidade, no jeito, no tratar. Porque o Leslie, tipo, é o cara mais contido, mas, pô, ele chega ali, ele se transforma. Ele tem a profundidade dele. É outra pessoa. Até ele falando do artista, falou, pô, esse é o cara punk de verdade. Aí você não imagina que o Leslie tipo, o punk da vida real. Esse cara, olha como ele viveu. O cara é rock and roll. Mas é isso, eu acho que arco perfeito também, porque a gente conhece um pouco mais dos personagens. E, cara, de verdade, é um episódio sem absolutamente nenhum defeito. Isso é impressionante, impressionante. É um episódio fantástico, fantástico, fantástico. Vou pedir para a produção rodar a vinheta, que sou eu, no caso, revelei semana passada, então não adianta mais falar a produção. Pra gente dar um encerramento legal aqui. Well, considerações finais. Pergunta: é o melhor episódio de toda a série? Cara, eu acho que sim. É até meio injusto com os outros episódios, porque esse é um episódio de 1 hora, né? Um episódio maior. Então ele consegue transitar por tudo com mais calma para desenvolver o personagem, desenvolver as histórias. Mas acho que, tipo, é o melhor episódio de toda a série por ser completo. A gente passeou aqui, a gente passou por temas profundos, a gente passou por reflexões da vida que a gente consegue colocar, a gente deu muita risada em momentos, e a gente viu o arco se fechando e trouxe pautas importantíssimas ali, né, que abordou sobre maternidade, sobre a questão da sexualidade e tudo mais. Isso tudo de forma brilhante, tanto na parte do roteiro, quanto na fotografia, quanto nas atuações. Tipo, mesmo hoje a nossa análise sendo mais curta, a gente conseguiu falar de tudo que abrange essa arte, que é o audiovisual. Sim. Então, tudo isso leva ao seu melhor episódio. Não tem como, assim, tipo, com argumentos. A gente tem meia hora aqui falando do porquê. Tranquilamente com argumentos sobre o episódio, assim. Cara, eu concordo. Melhor episódio da série. E eu, olhando como um todo, eu acho que é a melhor coisa que eu assisti nos últimos anos, tá? Eu tava nessa parada da série The Bear ser a melhor coisa que eu assisti, assim. Continua sendo a melhor coisa do ano passado que eu assisti, mas Ted Lasso me encontrou um nível acima, porque Ted Lasso não é só uma boa produção com uma boa história, ela é uma boa lição de vida em todos os episódios. Isso é inacreditável, porque ela te faz refletir em todos os episódios. O episódio passado que eu reassisti com a Carol, que ele é um episódio mais, né, mais para baixo, assim, mais bad vibe. A gente tem o rasgo do Believe ali que a gente tem aqui em cima. A gente tem o rasgo do símbolo da série. E quando acabou, a Carol tava meio que olhando pro nada, assim, tipo, pô, esse episódio aí meio bad vibes, a Rebecca recebendo talvez uma notícia muito triste e tal. E te faz refletir, sabe? E esse, mesmo sendo divertido, sendo aconchegante, como você usou a palavra, consegue fazer você refletir também.
a gente percebe isso quando acaba o episódio, você fica meio que existindo, sabe? Você fica olhando pra dentro. Isso é Total. muito raro de acontecer, e isso é uma qualidade, tipo, muito boa, assim, para um produto audiovisual. Total. É incrível, é incrível. Exato, completo. Pessoal, sigam o Colmeia. Se vocês estão acompanhando aqui semanalmente com a gente o Ted Lasso, compartilhem. E não compartilhem só o Colmeia, mas compartilhem a série. Se tem aquele amigo, aquela amiga, pai, mãe, vovó que não assista, coloca para assistir um episódiozinho, que seja. A pessoa vai gostar, Ted Lasso é incrível, depois manda aqui pra cá. O principal é compartilhar Ted Lasso, depois o Colmeia. Eu falo isso só aqui, tá? Nos outros vídeos você vai me ver falar que é importante o Colmeia. Mas Ted Lasso é muito importante, eu acho que é para todo mundo. Eu acho que é uma série para todo mundo, assim. Então, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para chegar a mais gente, ajuda o Colmeia a crescer e acompanha a gente aqui, que a gente está tendo live toda quinta-feira, Redação Colmeia, vídeo praticamente todo dia. A gente tem indicação para vocês toda sexta-feira. Todo sábado a gente teoriza sobre alguma coisa nesse mundo vasto de possibilidades e teorias. Então, acompanha o Colmeia que a gente está precisando só de você para crescer. Conteúdo já tem, e conteúdo pra caramba. Tem o Noite do Terror do El, que é um especialista no mundo do horror aqui. E é isso. Vamos seguindo, que uma hora, com a ajuda de vocês, a gente chega lá. Até semana que vem, o Elzinho. Até daqui a pouco para nossa vida real, para nossa vida de produtor de conteúdo. Até semana que vem. Com mais Ted Lasso. Abraços.